Olá, galerinha do J Explica, a professora Annelise aqui com vocês de volta para dar continuidade no nosso curso de Física. Vamos ver hoje diagrama de fases. Bora lá? Então, o que é o diagrama de fases? Ele nada mais é que um gráfico de pressão por temperatura que vai mostrar os estados físicos e as mudanças de estados físicos de uma determinada substância. Cada substância vai ter seu gráfico, seu formatinho de gráfico, certo? Para a gente poder visualizar de uma forma mais fácil essas mudanças de estados físicos, tudo bem? Fica sossegado que não é complicado. Olha aqui como que fica o diagrama de fases de uma substância X, certo? O que ele vai ter? Ele vai ter as regiões, certo? Região onde é sólido, região onde é líquido, região onde é gasoso. E eu tenho as linhas. Essas linhas separam aí. Se separa sólido de gasoso, eu tenho as linhas da sublimação. Separa sólido de líquido, eu tenho a linha da fusão. Se separa líquido do gasoso, eu tenho a linha da evaporação ou ebulição, certo? Então, aí, o que eu tenho? Em cima das linhas, se eu tô mudando de fase, eu tenho duas ou mais fases juntas, certo? Então, na linha de sólido mais gasoso, eu vou ter sólido mais gasoso, a minha linha de sublimação. Na linha da fusão, vou ter sólido mais líquido. E na linha da vaporização, vou ter líquido mais gasoso. E ali eu tenho um T que a gente chama de ponto triplo, que a gente já vai ver o que ele significa. Então, tipo de curva, certo? O que cada curva é? Então, a curva vermelha aí, que está separando sólido de líquido, é a curva da fusão. Eu tenho equilíbrio entre os estados sólidos e líquidos. Eles coexistem. Na curva laranja ali está separando líquidos de vapor. Então, é a minha curva de vaporização ou ebulição, certo? Então, ele está separando ali líquido e gasoso, que é onde eles se coexistem. E na curva azul, eu tenho a divisa entre o estado sólido e o estado de vapor. Então, é minha curva de sublimação, tudo bem? Além dessas três curvas, eu vou ter ponto triplo e o ponto crítico. Vamos ver o que eles significam. O que é o ponto triplo? É o ponto de intersecção das três curvas. Então, é onde eu vou ter coexistindo as três fases. Eu vou ter líquido, sólido e gasoso, certo? Na maioria das substâncias, o ponto triplo é também a menor temperatura no qual o líquido pode existir. Então, antes dele congelar ali, a menor temperatura que ele tem. Ponto crítico, tá vendo aí no finalzinho da linha de vaporização? Eu tenho ponto crítico. É a maior temperatura que eu vou conseguir aquecer um vapor. Além daquilo, eu não consigo. Ele vai perder a característica de gás e vai começar a se portar como a gente chama de fluido supercrítico, né? Esse fluido supercrítico, ele é extremamente instável e difícil de obter, mas a gente consegue, por laboratório, por algumas finalidades, obtê-los, certo? Quando ele passa desse ponto, do ponto crítico, as características do estado gasoso do líquido se convergem, ou seja, ele vai se portar mais ou menos como um líquido e como um gasoso ao mesmo tempo, tudo bem? Temperaturas acima do ponto crítico, a substância passa a ser um gás, certo? Se eu não mexer na pressão, só aumentar a temperatura, é um gás. Se eu mexer pressão e temperatura, eu vou fazer fluido supercrítico, tudo bem? Então, como que é o diagrama do CO2? A gente vai ver aqui dois tipos de diagramas:
substâncias geralmente se comportam parecido com o CO2 e eu vou ter as exceções, que é, por exemplo, a água, que é o próximo que a gente vai ver. Então, observem bem que as substâncias vão ter sempre um diagrama parecido com esse daqui. Então, eu vou ter lá as curvas, certo? As regiões, curva de sublimação, curva de fusão, curva de vaporização, ponto triplo, ponto crítico, certo? E aqui eu tenho os valores de temperatura e pressão para o ponto crítico e o ponto triplo, certo? Repare na curva de fusão. A curvatura dela, ela tá mais tendenciada, virada assim para a direita. Essa característica é chave para a gente diferenciar se é uma substância comum ou se é uma substância anômala, certo? Igual a água, anômala. Falei direito, ou palavrinha. Então, se é uma substância comum, a curvinha aí, a barriguinha da curvinha vai estar virada mais para a direita. Daqui a pouco a gente vai ver a da água para fazer a comparação, certo? Aí da água, tá vendo que a curva da fusão já foi mais viradinha para a esquerda? Então aí tá a diferença, que é o que é cobrado geralmente em exercícios, vestibular, dos diagramas de fase. Então, pulo de gato, observar a curva de fusão. Se ela tá mais abaladinha para a direita, é uma substância simples. Se ela tá mais para a esquerda, substâncias anômalas, como a água, geralmente a água que cai, certo? Aparecem várias comparações desses dois. Então, o resto da curva, tudo igual. Tem a curva de sublimação, da vaporização, da fusão, tem ponto triplo, tem ponto crítico, certo? O importante de saber aí é exatamente a diferença da curva de fusão, tá bom? Agora, exercício aí pra gente praticar, 2 exercícios bem tranquilinhos. Então, primeiro, que mudança de fase ocorre quando a substância passa do estado A para o B e quando passa do B para o C? Então, nosso pontinho A tá aí na região sólida e ele vai para a região B, quer dizer, ponto B, que é a região líquida. Então, passou do sólido para o líquido, ele se fundiu. Então, ponto de fusão, aconteceu aí uma fusão, não tem ponto lá. Agora, do ponto B para o ponto C, aconteceu o quê? Uma vaporização, porque ele passou do líquido para o vapor, certo? Então, tem muito exercício aí que vai dar vários caminhos. Olha, ele passou do ponto A para o B, para o C. Fale o que aconteceu com essa substância. Então, é só observar onde ele estava, para onde ele foi. Como que chama essa mudança de estado físico? Beleza? Tranquilinho. Outro tipo de exemplo. No diagrama de fases da água, as temperaturas TA e TB são respectivamente o quê? Gente, se tá em cima da linha, tá acontecendo uma mudança de fase, certo? Então, TA tá em cima da linha da fusão. Então, é temperatura de fusão. O TB tá em cima da linha de vaporização ou ebulição. Então, é temperatura de ebulição. Letra A, pontos normais de fusão e ebulição. Bem tranquilinho, né, gente? E aí, gostaram da nossa aula? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, chamar os amigos aqui pro J Explica. Vamos, gente. Quanto mais gente estudando, melhor. Se você não tá aparecendo aqui a primeira vez, tá conhecendo o nosso canal, eu convido vocês a entrarem aqui embaixo no link para o nosso grupo do Telegram. Por quê? Porque lá a gente disponibiliza apostilas super legais, bem feitas com o maior carinho para vocês, onde tem a teoria bem explicadinha, tem exercícios resolvidos e exercícios propostos com gabarito, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima!